Boa noite, bem-vindos à primeira mostra Histórias do Brasil Profundo, o cinema contemporâneo do Norte e Centro-Oeste, uma produção da Capriciana Produções, através da Lei Aldir Blanc. A mostra começou hoje, dia 22, e vai até o dia 30, totalmente online, com 4 novos filmes entrando em cartaz todos os dias. E eles permanecem online por 48 horas, para você assistir a hora que quiser. Eu sou Gustavo Sorans, curador da mostra, e hoje vou conversar com Daniel Nolasco, diretor de Vento Seco, e Rafael Ramos, diretor de Manaus Hot City. E talvez, estamos esperando ver se a Maria do Rio, atriz do filme Manaus Hot City, consegue voltar com a gente aqui durante a conversa. Bom, Daniel, Rafael, boa noite, obrigado por terem aceito o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço pelo convite, e também por você estar exibindo o filme. Fico muito feliz de estar participando da mostra. Boa noite, eu fico feliz também, agradeço o convite de vocês. Eu acho também muito importante o tema que a gente vai debater aqui, que é o filme de... Beleza. Eu vou fazer uma apresentação rápida dos dois diretores, né? A gente já circulou as imagens com essas informações e os filmes deles já circulam também por festivais há algum tempo, mas é importante aqui a gente lembrar, então, Rafael Ramos é formado em cinema pela Academia Internacional de Cinema de São Paulo e trabalha como diretor e roteirista. Dirigiu curtas-metragens, entre eles A Garota como Guarda-Chuva, de 2014, Aquela Estrada, de 2016 e Maneiras de Voltar para Casa, de 2017. Daniel Nolasco é bacharel em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal Fluminense e em História pela Universidade Federal de Goiás. Escreveu e dirigiu mais de 9 curtas-metragens, exibidos e premiados em vários festivais nacionais e internacionais. Dirigiu os documentários Paulistas, de 2017, Mr. Leather, de 2019, Vento Seco é o seu primeiro longa de ficção. Bom, gente, então, vocês sabem, e já foi falado aqui mesmo que rapidamente, a gente tem uma proposta, nesse recorte de filmes da mostra, de olhar uma filmografia de regiões do Brasil que são historicamente subrepresentadas, regiões que não têm uma presença muito constante no cinema brasileiro, e algo que vem mudando nos últimos tempos, cerca de 10, 15 anos, que a gente estava vendo esse cenário que hoje a gente tem com esses filmes reunidos aqui. Queria começar essa conversa fazendo primeiro uma questão que eu acho que vale para os dois, assim, que a gente pode desenvolver a partir da conversa com vocês. Mas talvez o Rafael possa começar e depois a gente fala com o Daniel. Eu queria que vocês contassem um pouco qual é a relação de vocês com o lugar de origem, esse lugar que vocês filmam em uma boa parte da filmografia de vocês. Então, uma coisa que eu vejo em comum, o Rafael hoje está radicado em São Paulo, o Daniel está radicado no Rio, mas boa parte da filmografia de vocês diz respeito ao lugar de origem, então vocês ficam nesse trânsito entre o lugar onde estão hoje, onde estabeleceram novos laços profissionais e afetivos, enfim, mas produzindo um cinema que remete a esse lugar de origem e que tem uma ligação umbilical com esse lugar de origem, Então, é diferente, talvez, de outras experiências do cinema brasileiro anteriores, de décadas passadas, onde as pessoas precisavam sair desses lugares regionais, digamos assim, e buscar lugares nos centros econômicos mais ativos e produzir, ou se quiser viver de arte, cultura e migrar para esses lugares, Então, Rafael, se a gente puder começar com você, fala um pouco para a gente qual é a tua relação com esse lugar de origem que é Manaus, Inclusive está aí nomeando o seu filme que a gente está exibindo na mostra. Eu acho que quando eu me mudei para São Paulo para fazer cinema, uma coisa que sempre me chamou a atenção essa relação de ser de fora, estar morando em São Paulo, essas diferenças cultural, social da cidade. E isso eu pensava muito sobre minha cidade, sobre minha comida, sobre a forma como
como me organizo dentro da área urbana, como isso é muito diferente da onde eu estava em São Paulo, e como isso também era muito potente em mim como idealizador, né, de pensar cinema, né? E o Manaus Hot City, eu acho que foi o primeiro projeto assim que mais maduro, assim, né, de eu pensar esse cinema da minha cidade, da relação com meus espaços, as escolhas desde a equipe de produção, os próprios atores, eles têm relação com os espaços que o filme passa, como a Balsa Amarela, né, a praia, o próprio centro da cidade, quando estou andando de bicicleta. Isso acho que é o que a gente tem mais de potente que a gente pode trazer assim, né, para o cinema, que magitória, dei uma engasgada aqui, mas que é distante do cinema mais comum que a gente vê no cinema, que é o cinema do eixo Rio-São Paulo. Agora veio mais forte com o cinema de Recife e tal. E outros, o Ceará também bem forte, assim. E a gente percebe que é uma coisa que gera interesse, né? Saber o que se passa nesses outros lugares, assim. E eu acho que eu acho que o governo, como você citou ali, que essa experiência vem de uns 14, 15 anos dessa mudança, de a gente ver mais trabalhos da região norte e centro-oeste, ela tem a ver com essa política de incentivo, né? De os ajudantes regionais, de botar dinheiro, de possibilitar a galera poder estar fazendo filme, produzindo coisas e dando vazão, né? Porque eu acho que sempre teve, assim, acho que o cinema amazonense, acho que desde o início, assim, desde a origem do Amazonas Film Festival, em 2005, não lembro a data exatamente, mas a gente já viu um cinema que resgata muita coisa do ribeirinho, da própria relação com a comida, que até tem no Manaus Hot City, o lance com Bodó, esse lance muito forte do Amazonas com esse rito de comer, de se reunir e tal. E isso já vinha há um tempo, assim. Só que acho que foi acho que um processo de amadurecimento que veio também com as políticas de incentivo, e isso também ajudou a galera a se formar, a vir para São Paulo, a poder talvez tornar isso mais como posso falar, ajudou a galera a formar melhor as ideias delas aqui. Falo do cinema feito aqui em Manaus, né, no Amazonas. Legal. E Daniel, e você, assim, também acho que numa boa parte da sua filmografia isso é bem notável, né? Assim, uma relação com esse seu lugar de origem. Você que é de Catalão, no interior de Goiás, né, originalmente. Uhum. Conta um pouco pra gente, então, nessa linha de pensamento, como que esse teu lugar de origem está presente, não só assim concretamente na sua filmografia, mas como ele motiva, né, a sua produção, como que ele inspira a sua produção, né, como que você busca refletir sobre essa ideia de um lugar e uma identidade, como isso aparece na sua produção? Uhum. Bom, eu sou nascido e criado em Catalão, né, e eu morei em Catalão até os meus 27 anos, né, e para quem não sabe, Catalão é uma cidade que ela é bem distante de Goiânia e Anápolis, que são os dois maiores centros urbanos de Goiás, né, então é uma cidade que eu acho que é a sexta ou a sétima maior cidade do estado, tem 100 e poucos mil habitantes, mas que ela é bem distante, assim, desse centro mais cosmopolita de Goiás, né? Uhum. E eu saí de Catalão e vim para o Rio,
de Janeiro para poder fazer faculdade de cinema na UF, lá em Niterói, né? Lá na Fluminense, em Niterói. E foi a primeira vez que eu realmente saí de lá, né? Eu nunca tive essas experiências de ter saído da cidade para outro centro urbano, né? Eu sempre fui muito líder quando eu queria ir para uma cidade grande, eu ia para Uberlândia, que é uma cidade de Minas que é muito próxima, que tem 600 mil habitantes. Era a noção de metrópole que eu tinha, né? E no Rio existe eu me deparei com uma diferença cultural muito grande da minha vida lá em Goiás, né? E de certa forma tá vivendo essa diferença, tá percebendo determinadas coisas em mim que eu não me percebia, que eu comecei mais a me refletir sobre o fato de eu ser goiano, o fato de eu ser da roça, né, do fato de eu ser caipira, né, de ter uma cultura do agroboy muito forte dentro de mim, da questão do sertanejo, da música sertaneja. Essas coisas que para mim eram muito naturalizadas, eu só comecei a perceber mesmo, assim, como formação da minha cultura e do que eu sou, quando eu vim para o Rio, assim. E aí o processo de voltar para Catalão para poder filmar, né, e tipo assim, de certa forma, Catalão virar tema, Catalão, de certa forma, uma vida sertaneja do interior, uma vida queer e sertaneja do interior, que é o que perpassa quase todos os meus filmes, veio por um acaso, na verdade, porque o primeiro projeto que eu filmei em Catalão foi um episódio do Sala de Notícias, que é um projeto do canal Futura, né, e que era um documentário sobre a construção da barragem que encheu um rio, que era o rio que cortava a região onde eu nasci, né, a região rural que eu nasci, lá no município de Catalão, né. E nessa coisa de voltar para poder filmar lá em Catalão, eu percebi como tinha muitas coisas ali que eram do meu interesse na hora de fazer os filmes, né. E também, uma coisa também que eu percebi, que existia um desconhecimento muito grande das pessoas que eu convivia no Rio, que era, né, do Sudeste, principalmente, São Paulo e Rio, sobre o que era uma vida de uma pessoa no interior de Goiás, assim. Eu tinha muitos estereótipos e muitos sensos comuns sobre isso, assim, que era uma coisa que me incomodava um pouco e que também acabou sendo motivos e temas dos meus filmes, assim, né. Então, de certa forma, assim, eu acho que uma coisa que é muito presente no Vento Seco, né, que de certa forma é pensar e refletir como se dá, né, vivências de pessoas LGBTQs, de pessoas queers, né, em cidades do interior, né, por causa que era uma coisa também que é um senso muito comum. Isso é uma coisa que eu fiz, inclusive, um pouco a história da minha vida, que são essas pessoas que são LGBTs que saem das cidadezinhas e vão para os centros urbanos, né, essa migração que exige da população LGBT, que é muito forte, né? Mas, ao mesmo tempo, né, eu vivi lá até meus 27 anos, então tem uma coisa que é possível essas vivências, só que elas são organizadas de outras formas, né? Então, meio que, de certa forma, quando eu vou pensar os filmes e tal, principalmente os filmes que giram sobre essas questões temáticas do homoerotismo, que perpassa muito o Vento Seco, tá muito também pensar nisso, assim, né? Como se dá essas relações, né? Esse estado, que é um estado hiperconservador, sabe, essa cultura sertaneja, que é uma cultura muito ligada a um certo tradicionalismo, ao homem do campo, né, e ao mesmo tempo que dá abertura para esses outros tipos de vivência. Aí a gente pode, acho que, comentar essa primeira fala, e eu volto com você, Daniel, e depois a gente vai para o Rafael. É algo que você já até pincelou aí na resposta, mas se a gente olhar a sua filmografia, né, e tem um número um pouco maior de curtas e já 3 longas, tem uma série de elementos que são comuns, né, e que aparecem num filme e em outro, ou que são reunidos no Vento Seco, talvez, digamos assim, né, que é seu último trabalho, e um trabalho de ficção. Tem toda essa situação da vida rural, né, do interior de Goiás, e essa dimensão toda ali, não só da paisagem, mas dessa coisa do estilo de vida, né? E tem também a dimensão toda do homoerotismo, né, da população LGBTQ, e de uma certa subcultura ligada a isso, digamos, né, num certo nicho específico de interesses que estão reunidos nesse filme. Como é que é para você, como um cineasta,
esse processo, assim, é um acúmulo de coisas que vão permitindo elaborar isso de um modo cada vez mais bem definido e claro, ou são exercícios necessários e que vão levar a esse processo mais denso mais para frente? Comenta um pouco esse processo de criação que vem se dando já numa carreira de 10 anos, né, e esses elementos todos vão sendo reunidos e aparecem nesse teu último trabalho. Eu acho que acho que é um processo de bricolagem, né, de juntar as referências e experiências que vai tendo ao longo, né, da vida, dos trabalhos e tal. Acho que é muito isso. Que eu acho que é uma característica muito forte da cultura queer, né? A cultura queer, ela trabalha muito com uma certa noção de apropriação, né? Ela tem muitos lances de ressignificação de determinados códigos, né, determinados códigos culturais para se representar, né? Ela é uma cultura que trabalha, né, vou usar uma palavra bem brasileira, bem antropofágica, né? Ela tem esse processo, assim. Eu acho que está muito no processo ao longo de fazer os filmes, né? Na verdade, essa minha pesquisa estética começou ainda durante o tempo que eu fazia história, que eu pesquisei cinema e história, né? Então, era uma coisa que vinha desde lá dessa minha formação acadêmica como teórico, né? Que era quando eu fazia história e tal, que foi também quando eu descobri o cinema underground, principalmente cinema underground norte-americano, e que desembocou também na descoberta do cinema pornográfico, né, principalmente da pornografia vintage, que é muito ligada ao cinema underground norte-americano da década de 60 e 70, né, tipo assim, são universos muito próximos, né, tanto de autores quanto de atores e de atrizes, assim, eles têm esse elemento muito forte, e assim se vai dando nesse processo de apropriação. E eu tive uma experiência, assim, que eu sempre gosto de pontuar, que foi, assim, porque eu sempre achava esse universo fetichista, né, digamos assim, do BDSM, do Leather, que é algo que está muito presente no Vento Seco, um certo de forma distante de Catalão, né, tipo assim, eu vou pensar Catalão, uma cidadezinha do interior de Goiás, né, e pensar, por exemplo, no Leather, né, que a principal referência é um pornógrafo finlandês, assim, para mim eram versos muito distantes, assim. E aí quando eu fui filmar o Mr. Leather, e o Mr. Leather ele é sobre um concurso que acontece em São Paulo, mas que ele tem uma parte ficcional, e essa parte ficcional foi filmada em catalão, né? E aí eu peguei várias roupas do pessoal emprestado, né, de leather e tal, assim, e a roupa leather, ela é uma roupa muito cara, assim, que normalmente não se tem no Brasil, é coisa importada e tal. E eu também estava fazendo a produção do filme e eu fiquei meio preocupado com isso, e eu sei que no meio das filmagens uma peça de roupa estragou. E aí eu comentei com a minha mãe, falei assim, estragou a roupa do boy, chegar lá em São Paulo eu vou procurar uma casa de couro para poder costurar. E aí ela falou, para que você vai levar isso para costurar? Você costura aqui. E eu descobri que perto da minha casa, lá em Catalão, tinha 3 lojas que trabalhavam com couro. E aí foi quando me deu o insight que, na verdade, o couro é muito ligado ao cowboy, né? E o leather é muito ligado com essa cultura do cowboy. Então eu percebi que não eram universos tão diferentes, assim. Era um universo que os elementos, na verdade, tinham significados e símbolos diferentes ali dentro, né? Então, de certa forma, trabalhar com essa questão dessa vida na cidade interior, de Catalão, e um pouco da minha formação cultural lá em Goiás, com esse universo de referências, então, na verdade, para mim, eles são muito interligados, assim, né? Porque é só mesmo assim, a forma como você olha, por exemplo, por um cap ou como uma jaqueta, né? É o significado que você dá, mas são elementos que estão presentes ali. Realmente. Legal. Para a gente passar, acho que a Maria vai entrar, né? Oi, Maria do Rio, tudo bem? Aí, Maria. Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Como vai? Boa noite. Boa noite. A Maria do Rio é atriz do curta Manaus Hot City, dirigido pelo Rafael, e também está em outro filme da mostra, que é o Maria, né? Que ela dá nome ao curta, da Ellen Lynch, que vai passar também na mostra. Bom, Rafael, eu queria conversar com você um pouco mais ou menos nessa mesma pegada aí, dessa última questão que eu coloquei para o Daniel, e acho que nos seus curtas também, né? Claro, você tem uma produção que está em progresso, né? Você
ainda não fez um longa-metragem, mas já participou da direção de uma série, né, um produto mais longo também. Mas eu vejo que já nos curtas dá para a gente identificar alguns elementos que você trabalha de forma reincidente, né? Em alguns trabalhos, talvez os últimos 3 curtas, assim, tem elementos que estão presentes neles, assim, que o Manaus Hot City consegue elaborar de forma mais bem acabada, digamos assim, né? Então, referências, você citou já na sua primeira fala, a maneira como você sente a cidade, percebe a cidade, né? E tenta transmitir isso por uma estética audiovisual, né? As cores, né? E a coisa dos sabores e dos alimentos, uma coisa que talvez nas cores e na luz dos filmes você traga por ali um pouco essa sensorialidade desse lugar e tal, né? Então, fala um pouco sobre isso, assim, como que você tem trabalhado nessa tentativa de trabalhar esteticamente com referências sensoriais da cidade, assim, talvez desde os últimos 3 curtas, um pouco isso, assim. Acho que, como você citou, o Manaus Hot City, eu acho que é o filme que mais eu consegui deixar isso bem elaborado, assim. Eu acho que tanto aquela estrada e o Forma de Voltar para Casa estão meio que... Então, acho que nesse processo de descobrir esse cinema, que eu acho que tem muito a ver comigo, que é essa coisa mais das sensações e tal. E eu acredito muito também que acho que as escolhas que eu faço de pessoas que vão trabalhar comigo, elas têm um peso muito forte, assim, né? Tipo, o Manaus Hot City que eu fiz com a Maria, fiz com o Chico, que ganhou direção de arte com Barco e Rio em Gramado. Uhum. Tem muita vivência deles, assim, no filme. E a relação deles com o próprio roteiro, assim, com relação, como eu falei com você, com a balsa, com o lance da praia, mesmo com relação também a deslocamento, com essa conexão, esse lance de pertencer a um lugar. Eu acho que essas escolhas são fundamentais, assim, na maneira como eu quero que o filme ele ganhe volume, né? Ganhe corpo, assim. Eu não sei, eu acho que a Maria poderia até acrescentar alguma coisa sobre isso, né? Eu acho que a Maria, a gente conversava muito, assim, sobre o processo do filme, assim, sobre o que ela podia trazer e tal. Maria, você quer comentar esse processo aí de inventar esse filme junto com o Rafael e a equipe? Uhum. Boa noite, eu sou Maria do Rio, eu sou aqui de Manaus e estou participando aqui com o filme Maria e também com o filme Manaus Hot City na Mostra do Brasil Profundo. Agradecer a todo mundo pelo convite. Esse processo foi um processo muito de encontros, né? Eu lembro que eu estava aqui na cidade, isso bem antes da pandemia, encontrei o Rafa, a gente trocou essa ideia sobre cinema e posteriormente se reencontrou novamente, ele já falando sobre o roteiro, a gente estava indo até para Parintins. Eu acho que tanto no Maria quanto no Manaus Hot City, eu tive essa oportunidade de encontrar diretores que buscaram construir uma equipe a partir dos seus afetos, né? Então eu via que tinha uma intimidade, um encontro, uma acessibilidade muito forte, um encontro muito forte entre toda a equipe, né, da gente estar construindo um filme sobre a nossa cidade, que tentasse contar uma outra história sobre o que é Manaus, sobre como a gente sentia esse lugar. E eu acho que a construção do filme foi uma construção bastante afetiva nesse sentido, da gente tentar se reconectar com o lugar, se reconectar com as nossas lembranças, sobre a cidade, sobre aquilo que nos faz estar aqui, as vontades de partir. E eu percebi que a construção do filme se deu muito nisso, assim, né, com todas as orientações do Rafael, né, o Rafael, ele fez um roteiro pra gente, né, como atores, pra gente visitar espaços aqui da cidade que pudessem, de alguma forma, despertar essa vontade de estar aqui, de ser daqui.
e a gente visitou várias praias daqui da cidade, visitou bares, foi nas balsas, foi no porto da cidade. Então ele foi reconectando a gente com espaços que estavam aqui o tempo todo e que traziam essa Manaus quente que a gente tanto gosta. A gente começou a tentar reencontrar esse nosso desejo de estar perto do rio, esse desejo de gostar de sentir o sol na cara. Então, acho que o celular derrubou, deitou, né? eu acho que foi mais ou menos isso, assim mesmo, com esse processo. Só acrescentando. Tranquilo. Travou, hein? Pode falar, vai lá, Rafael. Acrescentando o que a Maria fala, assim, assim, eu tenho as minhas referências de cinema e literatura e tal, mas acho que eu sempre tento me afastar o máximo disso quando eu estou nesse processo, assim, eu acho que para mim o processo com os meninos é muito forte, assim. Até acho que nesse processo que a gente vai descobrindo coisas assim pro filme que com certeza deve vir de alguma referência, alguma coisa, enfim, do meu processo e tal, mas é uma coisa que eu sempre tento deixar um pouco de canto, assim, sabe? Uhum. E tentar ao máximo catar, não digo, né, catar, assim, essa reunir, troca, assim, juntar as coisas. Eu sou muito, eu acho que é uma coisa que eu curto muito é catar coisas de todo mundo, assim, e tentar encontrar alguma forma de filtrar isso pro filme, assim. E talvez seja o mais potente da forma como eu faço, assim, que foi o Manaus Hot City. Isso que você fala, tem uma coisa que eu vejo, principalmente nesses dois últimos filmes, né, que são o Aquela Estrada e o Manaus Hot City, né? Os dois últimos de ficção, acho que no meio tem o Formas de Voltar para Casa, né? Mas assim, um tipo de cinema feito com a galera, né, sabe, assim, de pegar e fazer um cinema meio de guerrilha, né, de juntar todo mundo e fazer um cinema cheio de vontade, independente das condições, né? Acho que isso é mais forte no Manaus Hot City, onde você fez até uma campanha de financiamento coletivo, né? E não esperou assim editais ou sei lá o que, é uma vontade de fazer o filme junto, né? Junto com essa galera que se reúne, que sintonizam as mesmas ideias, né? Eu vejo um pouco isso, assim, um esforço de um cinema que se impõe, né? Uma vontade que se impõe, um cinema que tem que ser feito e vai ser feito nesse esforço meio colaborativo e tal. Acho que seria mais ou menos um pouco isso o que move esse teu cinema mais recente? Não, com certeza é uma questão. Acho que tem a ver muito com o que como você falou, eu fiz uma série antes, né? E o processo da série, para mim, sempre foi muito complicado, porque, enfim, você está lidando com uma equipe muito maior, tem a questão de produção, de verba, e segmenta muito, assim, né? E às vezes, pelo tempo curto, eu tive dificuldade de me relacionar com todo mundo. Isso me deixou. Eu pensei muito assim, cara, esse tipo de cinema não é para mim, assim. E, tipo, até muito que eu aprendi em São Paulo, na escola, era uma coisa que também eu falava, cara, isso não conversa comigo. Não consigo potencializar o que eu tenho em mim, assim. E eu tinha muito isso quando eu estudava sobre questões assim, de tipo, cara, é um processo importante de formação, de experiência, mas ao mesmo tempo eu tenho que deixar um pouquinho de lado e ver como a minha cabeça elabora as coisas, entendeu? Assim, eu tenho uma forma, assim, cada pessoa tem, eu acho que o intuito é mais a gente procurar como a gente se adapta melhor e como funciona melhor para você, assim. E eu acho que depois que eu fiz a série, eu fui muito nessa tecla, assim, de fazer um filme. Não porque às vezes a gente fala dessa forma de juntar a galera e fazer uma coisa colaborativa e tal, como uma coisa a forma que deu e vai, mas na verdade é o processo que eu quero para mim, assim,
pensar esse cinema talvez mais enxuto, mas com pessoas que tragam essas vivências, a gente possa trocar isso e se relacionar com a cidade, como foi o filme, com os espaços que a gente frequenta. Isso traz uma carga muito forte, assim. A cena do Bodó foi uma cena que não estava exatamente daquela forma, mas a construção se deu muito por conta da forma como a Maria se relaciona, como o Frank, que fez o Abreu, se relaciona também, a questão das cores do cabelo, a questão da cor da roupa, tem tudo isso dentro da maneira como eu penso, assim, de ir junto no brechó e de trocar essas coisas, assim, mas sempre de uma maneira assim, mais assim, afetuosa, sei lá. Uhum. Acho que é isso. Mas quando eu falei cinema de galera, eu não quis diminuir isso, não é nada do tipo do improviso, não. Acho que a história do cinema moderno brasileiro tem vários exemplos assim, né, de assim, cineastas que fizeram seus melhores trabalhos num esquema assim de união entre pessoas que têm afinidades em comum, mesmo chamar assim um cinema desse tipo, assim, né? Mas aí, enfim, para a gente voltar o Daniel na conversa aqui, Daniel, talvez não é para querer fazer um contraste nem nada, mas aí o Vento Seco tem um rigor, né, formal e visual bem evidente, assim, né? Tudo que você citou na sua resposta anterior, acho que a gente consegue ver no Vento Seco, né? São várias as referências, talvez nem todos iniciados a elas, né? Referências literárias, referências do cinema, referências da contracultura, da pornografia, do cinema independente, né? Quer dizer, você vai de algum modo reunindo e condensando esse caldeirão de referências na sua forma de expressão, né? Privilegiada ali, que é o cinema, e numa forma muito bem acabada, né, e sofisticada de uma estética bem que consegue aglutinar esses vários elementos, né, para muito além, digamos assim, da questão da referência ao homoerotismo ou à pornografia, você tem toda uma construção, né, de uma encenação e de uma estética que usa os artifícios do cinema de forma bastante elaborada, né, então acho que o filme tem todas essas várias nuances de interesse, né? O que eu quero dizer é, para além de um público talvez segmentado, que pode se interessar por aquela subjetividade queer, tem toda uma construção de um cinema que talvez lá para o público internacional a gente vai chamar de art house e tal, né? Comenta um pouco esse processo de caminhar e conduzir essas várias referências para entregar isso no final, né? Uhum. Bom, assim, quando eu fui fazer o Vento Seco, acho que não só o Vento Seco, acho que fiz outros filmes também, assim, acho que mais ou menos grau, assim, eu sempre penso que para quem que é esse filme, né, quem que seria a pessoa, para quem que, né, eu vou, tipo assim, tô querendo conversar, né, e normalmente é sempre o público queer, né, eu tenho né, não tem, e aí e a partir disso, meio que vou elaborando as construções do filme, né, tanto imagética, quanto sonora, dramática e tal, assim. Então tem muito essa preocupação, assim, para que público que, né, o filme tá, tipo assim, que o filme quer conversar primeiramente, né? É lógico, né, que, né, o Vento Seco, por exemplo, né, é um filme muito preocupado com uma certa sensibilidade e subjetividade gay, né? Então é muito claro, né, que o filme está muito voltado a conversar com esse tipo de público, mas ao mesmo tempo ele está falando sobre outros assuntos ali que são mais ou menos universais, né, que, né, outras pessoas, outros públicos vão ver o filme e vão, né, também conseguir se identificar ou se relacionar de alguma forma, assim, com a obra, assim. Mas, então, mais ou menos nesse sentido, assim, que vai trabalhando essa questão das referências, assim, né? E aí, sobre a construção estética, mais especificamente do Vento Seco, foi muito uma construção em parceria
com duas outras pessoas que trabalharam no filme, que é o Larry, que fez a direção de fotografia, e a Carol, que fez a direção de arte e de figurino, assim, né? Porque é um filme que, na verdade, tem muito trabalho de arte que parece trabalho de fotografia, e muito trabalho de fotografia que, na verdade, parece trabalho de arte, né? É um filme que ele tem muita luz diegética, tem muita questão de trabalho de cor, né? Então, meio que foi um diálogo, né, entre nós, meio que foi quando a gente construiu muito a questão do Vento Seco, né? E o Vento Seco, ele trabalha muito com referências muito diretas, assim, né? A gente tem muitas citações diretas no filme, né? Inclusive tem cenas de filmes que a gente reproduz no Vento Seco, frames de outros filmes que a gente reproduz no Vento Seco, né? E tudo... Então o filme se perpassa muito desse negócio dele ser esse acúmulo mesmo de referências, é uma coisa também muito forte dentro da cultura pop, assim. O trabalho de fotografia, por exemplo, ele é muito inspirado em muito clipe de cantora pop, Glória Groove, né, essas cantoras assim, que meio que vão perpassando toda essa construção, né? Então é mais ou menos assim que se dá, assim. Eu não sei se eu te respondi. Não, acho que é por aí. Tem uma mensagem aqui, a Renata fez uma pergunta para você, Daniel, pelo chat. Tá aqui, ó. Ela está dizendo, a Renata Palheiros, Daniel, Rafael e Maria, parabéns pelos trabalhos. Daniel, qual foi a referência que você usou para a sequência de abertura? É pura poesia. Um pouco isso que você estava dizendo, né? Que tem referências bem diretas no filme. Uhum. A sequência de abertura é a sequência dos créditos? Né? Deve ser. Deve ser a coisa que é do... Então, aquilo lá, a sequência de abertura, o que aconteceu, né? Lá a gente tem, onde a gente filmou, na fábrica de fertilizante, tem os infláveis, né? Os infláveis, na verdade, eles substituem os galpões, né? Em vez de construir os galpões, as fábricas de fertilizantes, elas compram essas lonas gigantescas, né? E para fazer os infláveis, né? E aquela cena, na verdade, a gente filmou para uma cena que teria no meio do filme, né? Que é logo depois. Vai dar um spoiler. O que acontece? O negócio, o inflável vai encher... e a gente filmou aquilo. E aí, quando a gente foi montar, na verdade, a sequência de abertura ela é uma sugestão do montador, assim. O Will que montou, ele viu lá os infláveis e falou assim, Daniel, eu acho que a gente trabalhar aqui com uma questão de sobreposição e tal, eu acho que pode funcionar para a gente ser a sequência de créditos, sequência de abertura, né? Então, na verdade, é uma cena que não foi planejada e que meio que veio durante a montagem, assim. Na verdade, ela não é uma referência específica a nenhum outro filme, a nenhuma outra questão, não. Ah, tá, legal. Uma curiosidade, Daniel, você exibiu esse filme em catalão? E se você exibiu, qual foi a recepção? Como é que tem sido? É polêmica, né? Então, a gente não exibiu oficialmente, né? Lá em catalão, porque o filme ele estreou em fevereiro do ano passado, né? No Festival de Berlim, foi a primeira exibição dele. A gente ia lançar o filme no Brasil, nos cinemas, em julho do ano passado, só que aí veio a pandemia, né? E a gente acabou não estreando o filme até hoje. A gente tinha marcado para estrear agora em abril desse ano, e aí fechou tudo de novo, então a gente ficou sem data de novo. Mas o que aconteceu? O filme ele foi pirateado. Tipo assim, meses depois da estreia do filme, no festival ele foi pirateado, porque o festival online as pessoas acabaram piratear, né? E aí, essa cópia pirata, ela rodou muito catalão, viu? Ela deu... ela passou. O que aconteceu? Alguém botou o filme, pirateou e botou o filme do Google Drive. E o link do filme foi compartilhado pelos WhatsApp. Então, teve essa distribuição do filme lá, assim. Mas, assim, é isso. Mas eu acho que a reação de catalão com relação ao Vento Seco, eu acho que é a mesma reação dos outros lugares, assim. É uma relação meio mista, né? Tem pessoas que gostam, tem gente que
odeiam, né? Tem gente que acha tipo assim, não precisava tanto, né? Principalmente quando a gente está falando sobre a questão da cena de sexo, tem gente que fica incomodado com isso, tem gente que acha de boa. Então, eu acho que a reação da cidade em si, eu acho que é muito parecida com a reação dos outros lugares, né? Certo. Rafael, eu queria voltar com você e com a Maria, ela pode comentar também. O filme do Daniel tem essa dimensão, né, do sexo, do fetiche, da referência do pornográfico, bem explícita, né? E no teu filme tem personagens LGBT, né, mas numa dimensão mais afetiva, né, numa forma de expressão mais sutil. Comenta um pouco sobre o trabalho com personagens LGBT e expressar essa forma, essa subjetividade de ser e estar na cidade. Talvez a Maria possa também contribuir um pouco com essa construção aí, com essa pergunta. Quer começar, Maria, falando? Maria? Vocês querem começar? Eu acho que antes também de pensar sobre esses personagens serem LGBTs, a gente estava pensando muito numa questão local também, assim, né? O fato de eles nascerem aqui, né? Tanto que uma coisa que eu me identifico muito com o filme, desde que eu li com o roteiro, é isso, assim. É o fato desses personagens refletirem os valores e as belezas aqui da Amazônia, né? Então, tipo, o que é pensar também uma pessoa LGBT, não num estereótipo generalizado, mas pensar ela aqui nesse espaço, né? Tipo assim, com que valores, com que indumentárias, de que expressões essa pessoa estaria carregada. E eu acho que tem uma coisa que já é do meu trabalho mesmo, né? Que, assim, eu sou uma pessoa que está em constante mudança como atriz, estou o tempo todo em constante mudança, então tudo aquilo que eu tenho naquele momento para doar para o meu personagem, ele vai receber da minha parte isso, entendeu? Toda essa minha verdade que eu tenho, toda essa minha expressão, ele vai receber de mim aquilo de acordo com aquele tempo, né? Eu acho que em relação à personagem Maria, ela teve da minha parte tudo isso, né? Tudo aquilo que eu vinha refletindo sobre a minha experiência com uma pessoa trans, com uma pessoa LGBT também, né? Por estar dentro do campo das sexualidades também. E eu acho que teve isso, assim, eu acho que a gente pensou muito em outras questões. Eu acho que, assim, ser LGBT ou construir uma imagem LGBT também não foi o foco. Era mais para pensar sobre esses afetos, assim, sobre como esses afetos se desenvolviam. Então, assim, não era uma questão de expressão, assim, era uma questão de intimidade, assim, quais são essas intimidades também que a gente, de vez em quando, vai revelando, assim, a gente conseguir lembrar quais são essas intimidades e revelá-las, muito mais do que questões ligadas à representação, à representatividade, à expressão, é uma questão ligada a questões íntimas, que estão fora dos estereótipos que o cinema, no geral, tenta construir sobre os nossos corpos, assim, que é isso. Eu acho muito bom também o filme está sendo representado por atores LGBTs. Eu acredito que isso, sim, traz um poder de intimidade mais forte para o filme, assim, por nós, eu e o Franklin, no caso, sermos personagens LGBTs, e a equipe também do filme tem outros profissionais LGBTs no processo, então a gente discutiu sobre o filme, conversou sobre cenas, falou como que aquilo refletia na nossa comunidade, como é que a gente ia falar sobre aquilo. Então acho que a potência do desenvolvimento dos personagens nesse sentido está aí na equipe de profissionais LGBTs, uma equipe de apoiadores LGBTs que estavam com a gente também, e uma equipe de atores e atrizes LGBTs. Eu acho que isso também é uma grande potência quando a gente vai pensar na construção de personagens. Eu acho que, só complementando, eu acho muito importante trazer a Maria para essa fala, assim, porque que é uma questão de muito respeito, de conversar, teve muitos ensaios para as cenas que tinham mais texto, né? Que é a cena do almoço, da cozinha, assim. E de saber como é que você absorve o texto, tu acha que isso é coerente
dentro da sua personagem, falar isso. Então, acho que o processo foi muito assim. E tinha uma questão muito... Eu queria fazer um filme que ele fosse acolhedor, entendeu? Eu acho que fazer... Assim, eu acho que tem filmes que trabalham com essa representação mais engajada e tal, mas eu estava querendo fazer um filme que, sei lá, soasse mais, sei lá, afetuoso, entendeu? Que fosse tentasse deixar mais natural as coisas, assim, sem realmente discutir a questão de gênero e tal, mas acaba que, de alguma forma, você discute porque está lá no filme. O público, ele vai absorver aquilo e vai entender. Tem as diversas formas que ele possa entender isso. E o que eu queria era que qualquer pessoa olhasse aquilo e sentisse acolhido com aquela situação, com aqueles personagens e tal. Uhum. E acho que o processo todo se passou muito nesse lugar, assim. Uhum. Entendi. Legal. Bom, tem outros filmes também na mostra, só aproveitando para comentar um pouco, né, convidando vocês e quem está acompanhando a gente aqui no debate a conhecer a seleção de filmes da mostra. Tem, por exemplo, Majur, né, um filme do Mato Grosso, do interior do Mato Grosso, que acompanha uma indígena que é trans, né, uma mulher trans e que é líder da comunidade na área de comunicação, faz essa interface com a área urbana e tal, personagem também super interessante. Tem um filme chamado Mistérios da Carne, um filme de Brasília, um curta também, que mostra uma relação entre duas meninas. Então, eu acho que é justamente isso, assim, não se trata de... Se trata de mostrar essas histórias, né, e essas personagens que vivem essas histórias, né, que fazem também parte desse interesse em mostrar uma sociodiversidade, né, e uma diversidade de modos de viver e de ser, né, que estão também nesses lugares, lugares ao redor do Brasil, no interior do Brasil e tal, né, e personagens que muitas vezes justamente não estão presentes nas narrativas hegemônicas mais centrais, né. Acho que a gente já está encaminhando para o final. Eu vou pedir para vocês fazerem um convite, né, para quem está vendo a gente e que pode ainda assistir o filme de vocês, que fica por 48 horas disponível na plataforma, né, os filmes disponíveis. Então, para seguir a sequência da abertura, Rafael, faz um convite para quem ainda não viu o teu filme, para poder acessar e conhecer ele aqui pela mostra, e na sequência aí o Daniel, por favor, pode fazer um convite também para o pessoal. Boa noite, queria de novo reforçar, agradecer o convite da mostra. Foi muito legal trocar essa ideia aqui com vocês. E quem estiver assistindo, estamos aí, o festival vai até dia 30, né, Gustavo? Dia 30, isso. Até dia 30, tem filmes com tantas questões interessantes para a gente conhecer, assim, aprender. Deixo o meu convite para vocês também assistirem o Manaus Hot City, fica até amanhã, né? Fica até amanhã, 18 horas, né? É isso. Não, até quarta. Até quarta, o Daniel tá lembrando, ele sabe mais do que eu. Até quarta-feira os filmes de vocês. Porque se fosse até amanhã, 48 horas. Mateus. Não, eu cortei. Não, fala. Não, posso. Desculpa. É isso aí. Não, é porque se fosse até amanhã é 24, não? Aí depois é 48 horas, 2 dias. Então até quarta-feira. Bom, quero também voltar a agradecer pela oportunidade de estar exibindo o filme, também pelo bate-papo aqui, que foi muito bom. E também convidar todo mundo que está assistindo a gente a entrar lá no site da Mostra e assistir os filmes que estão lá. E o Vento Seco, que está disponível até quarta-feira. Legal. E eu lembrar que Maria do Rio também está presente no filme Maria, da Ellen Lynch, que passa logo mais nos próximos dias aí. Para conhecer a programação da mostra, você pode seguir as redes sociais ou acessar o site
historiasdobrasilprofundo.com.br. Então é isso, Rafael, Daniel, Maria, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite e estado com a gente aqui esse tempinho. Boa noite e a gente se vê por aí. Tchau.